Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishwara Om. Então, nós vamos iniciar a classe de hoje com uma conversa, né? Está virando uma tradição, né? Como eu falei para alguns de vocês, né? As colocações são sempre muito boas e são muito transparentes e elas são colocadas, né? De modo muito, como é que é? Livre de presunções, sem nenhum problema de expor realmente as suas dúvidas, né? As suas questões, as suas até mesmo desconfianças, né? Desse processo vedântico. E nós vamos começar a iniciar hoje com essa questão que ele colocou para mim uns 15 minutos atrás, que eu quero compartilhar com você. Fabrício, você, por favor, apresenta a questão, a verbaliza novamente, né, a construção daquilo que você me disse. Claro, bom dia a todos. A questão é a seguinte, né? Eu estava pensando sobre uma questão complexa sobre o ensino e logo em seguida eu questionei qual a relevância dessa, de entender essas complexidades, porque ainda que a gente tenha uma confiança, né, no professor, nas escrituras, isso não é sedimentado na gente, né, essa confiança nesse ensino. Às vezes vem um julgamento de achar que é muito abstrato, de que não é, de que a gente possa estar viajando na maionese nesses estudos, porque a vida requer muitas ações práticas. E aí eu até citei, é como se a gente chegasse na vida adulta e lembrasse daquelas equações matemáticas lá da escola, né, que a gente quebrava a cabeça e viu que a gente nunca usou aquilo na prática. E aí eu questionei porque muitas vezes na vida, no nosso processo aí dessa busca nossa, nós estamos ali imersos em tentar entender as coisas, e quando é muito complexa vem esse pensamento, eu acho que isso aqui não tem utilidade para a minha vida. Então eu coloquei essa questão como um professor para tentar nos ajudar a sedimentar esse entendimento. Ok, então, eu gostei muito da questão, é uma questão inteligente e honesta, transparente, que denota, né, naturalmente, uma falta de confiança realmente mais sólida neste processo, o que é natural no início, né? Então, a primeira coisa que eu disse, a única coisa que eu falei para você é que existem muitas coisas que nós estudamos, né, durante a nossa fase adolescente e mais tarde na faculdade, isso e aquilo, que são complexas e a gente nunca aplica, mas elas servem ao propósito do desenvolvimento intelectual do indivíduo, né? Elas vão afiando a mente, vão desenvolvendo, vão refinando a mente, né? E a gente precisa de uma mente mais desenvolvida e refinada para lidar com aspectos práticos da vida, principalmente. Fabrício, a mente tem que estar realmente sofisticadamente, né, refinada, purificada, afiada, para a gente poder desenvolver, exercer esse Viveka Shakti de modo eficaz para respondermos aos desafios da vida do momento a momento. Então, essa não tem valor prático nenhum? Tem. Ela desenvolveu o seu intelecto, a sua mente, tá? Mas isso é um aspecto desta questão. O outro aspecto eu tinha comentado com você que quando você me contatou na internet, né, que o Gita era o melhor curso para você iniciar e eu sugeri que você iniciasse do capítulo 2. Nós estamos agora nesse capítulo 13, que é o aspecto mais sutil, mais difícil, tá? E mais. Não é que ele é muito complexo, não. A dificuldade é devido à sutileza, à sutilidade daquilo que nós
que nos é referido como Nirguna Brahman, a nossa própria natureza, a nossa própria consciência, a nossa própria existência, né? Então, isso é uma coisa tão sutil, requer um nididhyasana tão sutil, por isso o indivíduo tem que estar com a mente tão sutilizada, tão satívica, para fazer essa discriminação entre o intelecto, no intelecto, através desse instrumento intelecto, através desta faculdade Viveka Shakti, né, a gente tem que fazer essa distinção, essa separação, essa discriminação entre aquilo que nós somos, né, que é a consciência, a existência, a única realidade, e o intelecto, esse instrumento que está tentando identificar, reconhecer e se estabelecer em sua real identidade como este princípio, consciência, testemunha, consciência, que não é uma entidade experiencial, mas que é a real identidade barra natureza de todos nós. Então, a complexidade é mais do ponto de vista que este Nidhyasana precisa de uma mente tão sutilizada, tão livre de toxinas, de grosserias, de pensamentos mais densos, entendeu? A mente tem que estar muito pura para entrar no Didhyasana, como sugerido nos ensinamentos finais dos Vedas, o Vedanta ou as declarações upanishádicas, tá? Então, não é que seja muito complexo, não existe nada mais complexo do que a gente tentar compreender a natureza de Maya, a natureza dessa inteligência suprema, como isso é projetado, sustentado e reciclado de momento a momento. A complexidade de Nietzsche é enorme. A simplicidade de Satya, por outro lado, também é enorme, porque simplesmente, né, existe somente Satya, eu sou Satya, a consciência dentro do qual essa projeção aparente é sobreposta. Então é muito simples, mas ainda assim você compreender a identidade, as declarações de identidade que dizem que há, observando essa construção vedântica, né, que você é a consciência, tudo é simplesmente uma sobreposição, um reflexo que ocorre no âmbito desta consciência, que é você, que é a única realidade. Então, este Brahman que você está buscando é a sua própria natureza e identidade. Então, isso é extremamente simples, em oposição a tentar compreender, por exemplo, a natureza de Maya, né? O relacionamento entre Maya, Maheshwara e Brahman, né? Então, existem tantos ensinamentos que acabam desenvolvendo uma complexidade que no final vai ser expostas como que falácias lógicas, tá? Nós vimos no Mandukya Karika que no final todas as teorias a respeito do relacionamento de Brahman com Maya e Ishvara e o modo qual este universo eterno existe de forma cíclica, né? Do causal para o sutil, do sutil para o denso. Então, tudo aquilo foi exposto como uma sustentação a respeito da originação ou criação do universo, que possui, né, falácias lógicas na estrutura de tudo isso. E o Gaudapada estava lá para fazer isso, entendeu? A pavada. Agora, a gente, para vocês que chegaram no Mandukya nos Karikas do Gautabata, então a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente retirar esse conceito. E como é que você vai tirar um conceito de que existe realmente uma criação, uma originação deste universo? Você retira, explicando mais uma vez, de modo mais claro, que tudo isso serviu um propósito, porque você não estava preparado para compreender realmente de que esta ordem Nietzsche, ela é tão boa quanto inexistente, tá? É uma projeção aparente, é exatamente como os ornamentos de ouro, que fundamentalmente não tem valor nenhum. O único valor que tem é o ouro, né? É o ouro, os ornamentos de ouro não têm valor nenhum, né? São sobreposições de formas, né? Então, aquilo que tem realmente valor é aquilo que é a natureza. A natureza é aquilo sem a qual aquilo não existe, não existe, tá? Eu existo devido ao que a minha natureza intrínseca, sem a qual eu não existo. Então, qual é a minha real identidade de natureza? É aquilo sem a qual eu não existo. E essa coisa que você quer determinar como a sua real natureza, você quer determinar por quê? Porque eu cheguei nos Upanishads e ouvi dizer que a minha natureza é purna, é inteira, é completa, totalmente satisfeita, sempre, né?
Então, este é o caminho, esta é a abordagem, este é o desenvolvimento que irá desenvolver essa confiança nesse processo vedântico, tá? Então, no início, Fabrício, pode parecer que é uma filosofia. Isso me leva a uma outra conversa importante, que é o fato de que nós temos a possibilidade de abordarmos, né, os ensinamentos do Vedanta, principalmente os ensinamentos que não envolvem o Karma, Dharma, o Passana, mas os ensinamentos mais upanishádicos, que são aparentemente mais filosóficos, mais sutis, mais abstratos. A gente tem a possibilidade também de abordar esses ensinamentos, né, de um modo puramente acadêmico, intelectual, filosófico. Se a gente aborda desse modo, não existe possibilidade de transformação. É por isso que o Vedanta diz: você tem que primeiro estudar e tentar compreender a natureza de Saguna e Ishvara, né? Desenvolver um espírito, uma atitude de apreciação, agradecimento e devoção e reverência ao Criador que nos cria, que nos sustenta, né? Então você vai se tornando uma pessoa religiosa e espiritual, e no processo você vai compreendendo a natureza de Saguna, e é muito simples, não existe nenhuma contradição, você precisa compreender essa ordem aparente através dos estudos que demonstram essa ordem aparente, muito embora através de falácias lógicas, mas ainda assim existem muitas construções intelectuais que explicam, sugerem, né, a estrutura do relacionamento, né, entre esses três pilares, o Criador Ishvara, Jagata, o universo físico material, né, o outro, o Hiranyagarbha, o universo sutil, né? E o Jiva, essa criatura humana que tem um corpo sutil, que é o aspecto mente, intelecto, memória, e tem um corpo físico também. Então, você compreendendo este relacionamento, né, a promessa é qual? É que no âmbito deste relacionamento, eu gradualmente irei desenvolver esta apreciação, esta atitude, né? E muito embora eu saiba que essa criação é uma mera criação aparente, é uma projeção, ainda assim, como eu costumo dizer, eu parei de dizer isso, nós vivemos no âmbito desta projeção aparente, né? Projetada por quem? Não é por um supercomputador que veio do futuro, não, tá? A gente foi projetado por Maya Ishvara. Maya Shakti projeta Ishvara Jiva Jagata, tá? Então, nós temos essa projeção aparente, na qual nós, os jivas aparentes, né? Aí o Fabrício poderia, eu, um jiva aparente? Não, eu sou um jiva de verdade, não sou uma aparência, não. Somos todos nós projeções ou configurações dos gunas aparentes de Maya, tá? Então, eu, o jiva aparente, dentro deste universo aparente, que é uma mera projeção, aí sim a gente pode usar uma analogia das projeções digitais do mundo da computação. Você tem essas computações, tem isso, e as pessoas botam aqueles óculos que eu acho que estão passando de moda e começam a ter experiências digitais, né, que produzem determinadas emoções, sentimentos, etc, etc. Mas não, nós vivemos no âmbito deste Jagata aparente, nós jivas aparentes, que nós fomos projetados e somos sustentados por um Maya aparente com a ajuda de Ishvara aparente. A gente vive no âmbito de uma projeção aparente, tá? Então, por que que eu vou querer quebrar a cabeça para tentar compreender, primeiro, essa ordem aparente? Como eu costumo dizer, é dentro do aparente que nós temos a possibilidade de desenvolver um intelecto capaz de compreender o substrato, o pano de fundo, o aparato refletor, a única realidade. É dentro do aparente que a gente tem a possibilidade de extrair a compreensão da realidade, tá? É dentro do aparente, porque o aparente não existe sem o pano de fundo, tá? Os ornamentos de ouro não existem sem o ouro, tá? Então, é dentro dessa ordem aparente que nós iremos compreender o que é realmente Satya, o que é realmente a única realidade, a realidade absoluta. É aqui dentro, o Jiva aparente, né? Só que esse Jiva aparente, como tudo, todas as outras configurações, eles possuem dois elementos, né, operando. Um é o quê? Matéria, o outro é espírito. O espírito é simplesmente a mesma coisa que todas as palavras sânscritas, as cinco, seis palavras sânscritas, né?
que o Arjuna apresentou no final do último capítulo, que significa Satchitananda Brahmana, consciência e existência, a única realidade, né? Então, aqui nós temos o espírito representando Satchitananda Brahman e a matéria barra energia, que representa o quê? Os gunas de Maya, né? As energias são desenvolvimento dos gunas de Maya. Os gunas de Maya, eles vão se desenvolver, né? E eles vão configurar os elementos sutis, que depois vão se desdobrando até configurar os elementos físicos, né, eles também possuem propriedades químicas, então a gente entra no âmbito dos elementos químicos, e depois que você tem todos esses tijolinhos, né, Maheshwara, eles projetam, constroem uma infinidade de namarupas, de nomes e formas, todos eles a partir de quê? Dos gunas de Maya, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque é dentro desta ordem aparente que nós podemos compreender o que é a realidade real, né? Então, a gente não pode dizer, ah, não, mas é uma ordem aparente, então eu estou interessado, eu vou direto para Satya. É o erro que muita gente faz, muito comum. As pessoas viajam na maionese, até pessoas dentro do Vedanta Brasil, começam, se mergulham no Upanishad sem estarem preparados devidamente, entendeu? Não, eu quero a realidade sátia, eu quero a realidade sátia, aí começa a abordar isso meramente teoricamente, academicamente, se iludem e vão começar a iludir, tentar iludir ou contaminar a integridade intelectual de outras pessoas, tá? Então, eu estou falando isso para alertar você de que esses temas mais complexos, esses ensinamentos mais upanishádicos, eles requerem uma base que é a compreensão dessa natureza mítia, né? E uma vez que a gente compreende essa natureza mítia, toda ela, né, que ela se emerge, né, deste princípio conhecimento supremo, Ishvara, né? Então, esta ordem mítica, ela precisa ser compreendida e gradualmente isso vai permitir este processo de refinamento e purificação do intelecto, associado a um desenvolvimento de um espírito de reverência, amor, devoção, agradecimento pela oportunidade, tá? Estava dizendo também que esse Jiva Atma, ele é uma mistura dos dois, espírito e matéria e energia, né? Então, esse Jiva Atma, ele tem a capacidade, devido à nossa inteligência humana, né, de explorar não somente o mundo ao seu redor, né, as características físicas dos elementos e químicas dos elementos e as propriedades, as funções, né, e como é que se diz? Os utilísios, né, as utilizações de tudo isso, né, a gente fica fascinado entender, oh, tanta coisa aqui, olha só, é como se você fosse num banquete e se encontrasse naqueles banquetes mais sofisticados e mais caros, né, que, ah, nossa, tem 250 pratos aqui, né, então eu vou pegar uma colherzinha pequena de cada um, porque eu quero explorar tudo, né. Então, esse Jiva Atma, ele tem a capacidade de compreender a real natureza, que é o pano de fundo, porque ele é o pano de fundo. Ele é a consciência e existência, mas isso precisa de um embasamento que requer uma preparação muito boa, muito profunda, que desenvolva determinadas virtudes, senão a pessoa vai viajar na maionese, vai viajar. E eu sei que viaja, né? Na medida que as pessoas vão ainda valorizando pessoas que viajam na maionese, significa que potencialmente eu também posso viajar na maionese, tá? Só o que mais que eu queria falar sobre isso? Você tocou no assunto referente à Shraddha, confiança nas escrituras, confiança neste processo vedântico. Isso é natural, né? A mente vai criar sempre, sempre esta desconfiança. Ah, mas é muito filosófico, é muito abstrato. Sim, você chegou no momento do Gita onde nós estamos abordando o tema mais sutil e abstrato. Portanto, é recomendável que você volte para também assistir. Eu gosto muito de ter você aqui, entendeu? Eu tenho apreciado muito o seu comportamento, né? As suas questões, né?
mas você precisa também tirar tempo para explorar um pouco o Gita nos outros capítulos, principalmente os primeiros 6 capítulos, mas aí você vai entrar também na fase central do Gita, você vai se apaixonando pelo Gita, o Gita vai te purificando, você vai começando a desfrutar, né, da fragrância, né, a fragrância da devoção, né, da apreciação por tudo isso. Aí essa desconfiança, né? "Pô, será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou simplesmente desenvolvendo mais uma filosofia?" Cuidado, porque existe esse potencial. É por isso que o Gita é fundamental, tá? O Gita é mais prático, os ensinamentos são mais tangíveis sobre a relacionamento, ainda muito abstrato, né? Muito sutil. Conceber um Ishvara, um Deus, um Criador, né, como uma inteligência suprema que se manifesta como o universo físico material e o universo sutil, requer um intelecto mais sutilizado. Mas a gente inicia, né, com, ok, tudo bem, qual é o seu nível? É o nível 1, ok. Então tá, então vamos utilizar um símbolo de Ishvara que seja bem tangível, bem grosseiro, tal qual uma deidade, seja ela Jesus, ou seja Krishna, né? E aí, gradualmente, a gente vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo para conceber Ishvara como a causa inteligente, a causa material, que se manifesta como dois efeitos de sua causa, que é o quê? O mundo físico material, que é o Virat Ishvara, ou Vishvarupa Ishvara, tudo que existe no cosmos é Ishvara, e que se manifesta também como um outro efeito, que é a inteligência que sustenta esta ordem cósmica, esse Ishvara cosmicamente manifesto como a totalidade, né, de Mithya, né? Então, o perigo de abordar meramente, então você precisa compreender isso, Fabrício, que a base é importante, o desenvolvimento de um estilo de vida também, né? Um estilo de vida mais propício ao desenvolvimento dessas virtudes iniciais, né? A devoção sendo a mais importante, né? É a base, né? A gente não consegue passar por cima disso, tá? E será que você está desperdiçando tempo e energia, Fabrício? Você não está ainda colhendo alguns sintomas de melhoramento em termos cognitivos e emocionais ou não está colhendo ainda? Não, com certeza eu tenho colhido sim, pessoal. Minha mente tem ficado mais centrada, né? Eu tenho perdido interesse em assuntos, né, diversos, diversificados, sem que não agregam, não, que não tem substância. Eu tenho perdido esse interesse. Minha mente tem ficado mais atípica, mais calma. Então eu já tenho percebido. Mas ainda assim a questão também ela se baseia no mesmo futuro, né? Com base em históricos de quando vier algum desequilíbrio, alguma situação desafiadora que me provoca um desequilíbrio, eu busque esse padrão de entendimento, falar assim, isso é simplesmente um assunto complexo como muitos outros que não me trouxeram. É óbvio que isso vai sendo relativizado na medida que eu falando de estudos, né? Essa compreensão vai vindo e essa dúvida vai perdendo força, né? Mas faz mais um sentido. Vai que aconteça algo, né? A vida da gente acontece, e aí eu pego esse padrão lá, né? Esse assunto é muito abstrato, a vida quer que eu faça isso, e eu me deslize para o mundo prático e esqueço isso. Mas com certeza isso já está surtindo efeito, com certeza, sem sombra Então, de dúvida. o primeiro estágio desse processo vedântico é uma compreensão intelectual, tá? Você tem que estar convencido, porque, de acordo com as escrituras vedânticas, upanisháticas, o autoconhecimento não é nada mais do que conhecimento, não tem nada a ver com uma experiência mística, religiosa, transcendental, espiritual, é um conhecimento. E é um conhecimento que precisa ser conhecido, né? Dinheia, como nós estamos vendo nesse capítulo 13, né? É o conhecimento daquilo que é a única realidade, a natureza intrínseca de todos nós. E de qual modo esse conhecimento ele resolve a problemática do Givo?
Se eu sou a única realidade, se não existe nenhum vizinho, se não existe fronteira entre essa nação e aquela nação, então existe paz, Shanti. Nada pode realmente me afetar, porque eu sou Satya. E as fronteiras de Mithya não tocam essa ordem Satya. São duas ordens, né? Uma é absolutamente real, a outra é uma mera aparência, cheio de fronteiras e divisões, né? Então, você compreendendo isso, você finalmente experimenta aquela paz que passa, né? Que passa o entendimento humano, né? Além do entendimento humano. Então, esta confiança nas escrituras, ela se desenvolve gradualmente, tá? Então, você tem que saber que no início, o primeiro estágio é uma compreensão da lógica, né? A mais racional da estrutura de ensino, da metodologia. Então, os ensinamentos mais básicos são referentes ao Jiva, que possui um livre-arbítrio, uma capacidade de escolha que distingue ele dos outros animais e ele vai escolhendo e ele vai observando que as suas escolhas produzem consequências, repercussões, resultados. Aí ele começa a associar as suas escolhas com os resultados. Os resultados são apresentados como algo que você vai colhendo ao longo da sua vida. Aí você vai se reorientando, né? Vai começando a conectar esses pontos entre as minhas escolhas, minhas palavras, as ações e o que eu estou colhendo, né? Então, esse processo, ele inicia mais simplesmente assim, né? E ele é importante que você vai compreendendo mais e mais essa lei da causalidade, causa e efeito, ação e seus resultados, que é o fundamento desta ordem mítica do ponto de vista do jiva humano, tá? Então, você vai desenvolvendo essa compreensão no início, é tudo muito mais simples, você vai ficando, ó, super excitado, aí outras ensinamentos são apresentados em seguida, entre eles um que é muito mais sutil, é quando nós começamos a ensinar, a aprender, né, que não existe a felicidade em nenhum objeto de experiência. Aí realmente, né, o Jiva fala, putz, né, não, né, em inglês, né, a expressão, o mantra é muito simples. A felicidade não reside no objeto. There is no joy. The joy is not in the object. Né? Não existe joia, não existe alegria, não existe felicidade em nenhum objeto de experiência, porque, por natureza, todo objeto de experiência é temporal, impermanente, transitório, se modifica de momento a momento e, no final, nos deixa com uma boca de quero mais ou de nunca mais, né? Nunca mais. Aversão ou atração fatal. A atração fatal é aquela que se torna uma vassana tão potente que acaba destruindo a gente, né? Moendo a gente, acabando com todas as nossas energias, né? Então, você vê, o ensinamento vai assim, vai crescendo em profundidade, em sutilidade, né? E o indivíduo, no final, ele vai ter que entrar no âmbito do mais sutil do sutil, né? Dos ensinamentos, que é essa discriminação entre a consciência, que não se modifica, e o intelecto humano em constante fluxo de modificação, tentando compreender a sua natureza como pura consciência, né? Nirvikara, que não se modifica, tá? Então, saiba que no início a base é a compreensão intelectual, mas jamais você queira transformar esta compreensão intelectual em uma compreensão ou um conhecimento acadêmico, e ainda mais grave é você tentar passar para os outros a noção de que o seu conhecimento é um conhecimento direto, enquanto que o seu conhecimento é meramente acadêmico, tá? Então, este é o único perigo de a gente entrar nessa parte mais profunda do Vedanta antes de desenvolvermos. Mas eu tenho a impressão que a devoção já foi, de certo modo, compreendido por você, né? Você também já começou a perceber a importância desse espírito de devoção, né? De aceitar as coisas totalmente embasadas numa compreensão profunda, né? De que tudo isso é o prasada, né? São as oportunidades, são os nossos karmas que são entregues a nós através do karma pala data, aquele que nos entrega os nossos parabada karmas, né? E serve um propósito. O propósito é a gente ver,
né? O que eu faço com esse punha? O que eu faço com esse papa? Esse papa é uma indicação. Eu tive recentemente um problema com uma pessoa que ela criou tanto problema com a vizinha dela, né? E no final, e porque era é uma psicóloga que se achava um pouco assim, no final ela me disse assim, não, aquilo ali tinha uma lição muito grande para mim, porque se tem um conflito tão brabo assim, né? Eu também tenho, né? Eu tenho responsabilidade por isso, né? Então, o que que eu faço com esse Papa? O que que eu faço com este punho, né? E eu vou simplesmente reorientando a minha vida até que você chega num ponto, Fabrício, que você não tem mais nem interesse em punha, não interesse em Papa. Você vai vendo tudo isso, né? Como praçada, até que você seja refinado o suficiente para ver tudo isso, né? Né, dentro da visão, eu sou a consciência e Punha Papa é parte desta ordem aparente fenomenal que surge como parábola karma de todos os livros, inclusive o meu livro. Não sei se você leu uma passagem de uma amiga nossa, uma estudante minha, um colega de vocês, né, que ela escreveu, ela está fazendo uma cirurgia de coluna, né? E ela falou muito bem sobre isso, né? A capacidade de testemunhar tudo isso com equanimidade, entendeu? Sem dizer, oh, que desgraça, que papa terrível, por que que eu tenho que sofrer tanto, né? Não, compreendeu a lei de Nietzsche, entendeu? A lei de Nietzsche, punha papa, prazeres e dores, né? E você vai desenvolvendo esta compreensão a respeito de Saguna e Ishvara e as leis que regem a experiência humana, e aquilo ali vai resolver e pacificar a sua mente de tal modo que você transcende a ideia de querer só punha e sempre evitar papa, tá? Tá ficando quente aqui. O calor voltou em Alto Paraíso. Fabrício, mais alguma coisa? Não, professor, obrigado. Eu já comecei, né? Já tem uns 2 meses que antes de entrar nas aulas aqui ao vivo, eu já estava estudando o Bhagavad Gita. Eu acabei de entrar assistindo as aulas, né? E o texto, eu acabei de entrar no capítulo 3 que começa a falar do Karma Yoga, e realmente ele me deu uma. Foi muito importante, né? A aspecto Bacana. da rendição Legal. do Arjuna, a gente se identifica muito com isso. Lembrando do nosso histórico, né, de buscar resolver as coisas de forma autônoma e sempre quebrando a cabeça. Então, Você está estudando o Gita escrito ou nos vídeos? a princípio eu estava só nos vídeos, mas agora, como estou no grupo, eu estou pegando, eu não tenho acesso aos materiais dos vídeos anteriores. Aliás, tenho sim, tenho sim. Tem alguns capítulos que estão no arquivo lá do Facebook, eu tenho acompanhado também. Você tem que entrar Então, diretamente no YouTube. Nós temos tudo disponibilizado, né, Marcelo, na lista Bhagavad Gita, né? Você vai lá na playlist Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, que nós estamos, né, perto de concluirmos, talvez no início do ano que vem, e você vai encontrando todos os vídeos lá, tá? sim, sim. Ok. Então, Beleza, Márcia, obrigado. tudo isso é muito importante e também válido para você que chegou mais recentemente, tá? E o Mário também. Então, vamos iniciar o tema principal da nossa aula de hoje. Então, capítulo 13, versos 18 a 20, né? Então, nós vimos que no final do capítulo anterior, Arjuna perguntou 6 questões, 6 tópicos, 6 palavras sânscritas, ele queria saber o significado, e depois o Swami foi dizendo isso é igual a isso, isso aqui no final sobraram 5 ou 6, ou 4 ou 5, né? E nós vimos o primeiro que era o espírito, né? E o outro que era a matéria, né? E o terceiro era as virtudes que foram apresentadas, representadas pela palavra Jnana, né? E agora nós estamos vendo Jnana, né? Jnana sendo a natureza sátil de Brahman, aquilo que precisa ser conhecido, aquilo que queremos conhecer realmente, porque é a única solução para a problemática humana, né? Então tá.
Então, esse Parabrahmana é Nirguna, é livre de todos os atributos. Isso faz de modo que seja o tópico mais difícil, porque é algo que não tem atributos, não tem nem como a gente poder dizer, ah, então é como isso ou como aquilo. Não, não tem cor, não tem cheiro, não tem tato, não tem som, não tem sabor. Então você não pode nem dizer assim, ah, entendi, então é mais ou menos como o acarajé. Não, você não pode dizer. O acarajé tem um cheiro maravilhoso, tem um gosto, tem uma textura, né? Não, Brahma não tem nada, tá? E aí, como não tem nenhum guna, né? Aí o indivíduo vai dizer, se não tem guna, isso significa que não tem valor, porque algo sem guna não pode ter valor, né? Aí é um outro ângulo, né, que precisa ser compreendido, né? Por que que isso tem um valor que é a única coisa realmente valiosa no mundo, né? É porque é a única realidade, tá? É a única realidade, que é o que? A minha consciência e existência, que é a consciência e existência de tudo e de todos. E sabendo isso, o indivíduo relaxa, abraçando, né, a sua natureza purna. Então, nós sabemos que esse Brahman aparentemente é dividido como uma infinidade de Namarupas. Nós vimos a analogia do espaço como se dividido, né, o espaço nesta sala, o espaço neste quarto, na outra sala, na varanda, lá fora. Existe somente um espaço todo pervasivo. Nós vimos no verso 18 o Krishnaji mudando um pouco o foco, apresentando este Parabrahman também como a luz de todas as luzes, tá? A luz é mais uma analogia referente ao aspecto Chit de Brahman, mas como ele está passando para os próximos tópicos agora, que se referem a essa luz, tá? E não simplesmente a mera existência, né? Purusha, Purusha é a consciência, testemunha, não experiencial. Então ele já começou a falar que este Parabrahman é a luz de todas as luzes, é a luz que existe por trás da luz solar, né? Então, é a luz que ilumina e revela tudo, além da ignorância, no verso 18, né? Revela o quê? O meu conhecimento e a minha ignorância. Como assim? Sim, é uma luz que transcende todos os pares opostos, inclusive o conhecimento e a ignorância. Eu sei o que eu sei o que eu não sei, né? Portanto, eu preciso ser diferente daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei, porque eu sei o que eu sei o que eu não sei. Não é assim, Márcia? Ok. A luz por trás de todas as luzes, né? Nós vimos no Ken o olho do olho, o ouvido do ouvido, a mente da mente, né? A luz das luzes. Lembrando que a luz qualquer meio de conhecimento é referido como pramana, né? No Vedanta, pramana é um meio através do qual você experimenta e conhece determinadas coisas. Qual é o pramana mais fundamental que existe na existência, no universo, né? Que pramana é esse? Aí a gente diria assim, ah, não, é a mente humana, porque através dela o reflexo da consciência ilumina, revela os nossos meios ambientes, a gente interage, a gente cresce ou a gente declina, né? Aí o Vedanta diz, não, mas existe, né? Existe uma luz por trás da luz do intelecto, a luz da mente, né? A luz da mente é uma luz refletida, existe uma luz original e essa luz original é dita ser a luz da luz, né? Então, do mesmo modo que nós temos a luz solar, nós temos a luz, né, que ilumina o intelecto humano, sem o qual, sem a luz solar, a gente não consegue experimentar nada, mas sem essa luz original, não importa, a gente pode ter todos os sóis, né, brilhando, iluminando este meio ambiente, mas sem a luz da luz que ilumina o sol, reflete na minha consciência, reflete na minha mente,
de tal modo que eu, a luz refletida, possa iluminar, revelar, experimentar o mundo ao meu redor, né? Então, é uma luz que brilha sempre. Ah, não, mas a luz do sol brilha sempre. Não. A ciência diz que todo corpo celeste, inclusive as estrelas, elas têm uma data de extinção. Um dia elas vão parar de brilhar, tá? Então, elas morrem, né? As tais estrelas que morrem, né? Então, existem diversos aspectos de luzes no âmbito das nossas experiências humanas, né? Relâmpagos também, né? Então, existe uma luz por trás disso, iluminando tudo. É a luz de todas as luzes, como no Kena Upanishad, como nós vimos. A Vedanta diz que a luz é um símbolo da consciência, porque é aquilo em cuja presença as coisas são iluminadas, reveladas, conhecidas, experimentadas. E aí existem outros aspectos das luzes, né? Porque nos trouxe, nós paramos aqui na última final de semana. Existem luzes e luzes, existem pramanas, pramanas, pramanas e pramanas. As luzes, né? As luzes solares e estelares, ou as luminárias do céu, né? Todas essas luzes, elas são luzes, elas produzem luzes físicas, né? Através do elemento fogo, né? Mas existe também, em analogia, né? Já que a luz é aquilo que ilumina e revela, existem conceitos matemáticos, lógicos, que iluminam e revelam a veracidade da lei, a lei da relatividade de Einstein. Então, você precisa de ter uma base de conhecimento matemático tão profundo para você seguir todo aquele processo lógico e chegar à conclusão realmente bem embasada, com convicção total, não eu compreendo a equação da relatividade de Einstein, que dizem que é uma das raros indivíduos que compreenderam até hoje, né? Então, a lógica também é uma luz, também é um pramana, sem a qual você não conhece determinados fenômenos científicos, né? Então, existe a lógica como um pramana, um meio através do qual você conhece alguns fenômenos científicos, né? Mas existe também uma outra lógica, que é a lógica upanishádica, através do qual você vai conhecer algo que não pertence ao âmbito fenomenal dos objetos de Mitya, né? Então, o que que você vai conhecer? Você vai conhecer a realidade, o substrato, o pano de fundo, né? O aparato que reflete tudo isso. Você quer conhecer a realidade, né? A Adhisthana, né? A base, o que apoia tudo isso. Então, existe uma ciência, né? Que é uma ciência da realidade, a ciência da consciência, da existência. Existe uma ciência que ilumina e revela a realidade Satchitananda Brahma, que não tem nada a ver com, que não está contida no mundo fenomenal objetivo, embora esteja presente como o pano de fundo. Aí as confusões vão chegando, né? Mas como é? Tá ou não tá? Tá em MIT ou não tá em MIT? Tá e não tá. Entendeu? Ela tá, mas porque não possui nenhuma propriedade, característica, atributo, você não vai encontrá-la. Então você vai dizer não tá, né? Mas tá, porque sem este apoio, esse adistano, esse substrato, entendeu? Essa ordem aparente não pode ser ah, projetada e sustentada, né? Então, existe uma ciência chamada ciência da realidade, a ciência da consciência, que, através da lógica embasada nas experiências nossas do dia a dia, não devidamente examinadas, que vão provar para o indivíduo que ele não é aquilo que ele pensa ser. Ele não é aquela pessoa virtuosa, né? Aquela pessoa orgulhosa, né? Ele não é aquela pessoa linda e maravilhosa quando é jovem, né? Ele é simplesmente esse princípio consciência,
essa testemunha, né? Purusha, que nós vamos entrar nesse tema, né? Que é a luz da luz, né? É aquilo que permite a nós compreender, conhecer este instrumento de conhecimento, que é o corpo, mente e sentidos, e o mundo através do mesmo, né? Mas o que eu estava dizendo é que existe uma estrutura lógica, né? Uma ciência a respeito da natureza de Mitya, que é um pramana, né? Por isso que nós temos um valor incrível pelas escrituras reveladas, porque é o único pramana que nos permite conhecer aquilo que não possui nenhum atributo, nenhuma propriedade, nenhuma qualidade. Entendeu? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos os cinco sentidos, nós temos a mente, o intelecto, né, colhendo dados e fazendo inferências. Nos dias de hoje, nós temos a computação, muita gente chama a computação de AI, mas não tem nada a ver com AI realmente. Nós temos a computação muito complexa que vai produzir, né, através, né, de uma ciência que eu não conheço bem, através de muitas inferências, né, ela vai produzir conhecimentos incríveis. Então, a percepção e a inferência nos permite conhecer tudo desde que existam o quê? Existam propriedades dos gunas de Maya envolvidos. Mas quando é algo que não possui nada, que não possui nenhuma propriedade, nenhuma qualidade, então este princípio, que é a partícula Deus, que é a consciência, a existência, ela só pode ser obtida através de um pramana. Esse pramana é o pramana das escrituras upanishádicas, as escrituras vedânticas. Então, as escrituras vedânticas, muitas vezes as relacionadas, né, ou referidas como o terceiro olho, ou sexto sentido, é o único meio através do qual nós conseguimos, né, compreender, né, e conhecer a natureza de Mitya, porque ela permanece invisível, embora presente, né, em Mitya, como Satya. Então, nós precisamos deste Pramana. Tá? Este Pramana é a luz. Então, nós temos luzes e luzes e luzes e luzes e luzes, e a gente chega, bom, às escrituras reveladas, que é o Pramana mais importante que vai nos permitir compreender o Pramana além das escrituras reveladas. As escrituras reveladas foram reveladas por quem? Por Shuara, a inteligência suprema. Vendo a nossa dificuldade, ele fala: eu tenho que lançar essas escrituras para esses jivas poderem, né, sair dessa encrenca, né? Então, nós temos Ishwara, que revela essas estruturas através, né, das palavras, das construções, da lógica embasada nas nossas experiências. Então, essa é uma luz incrível. Agora, por trás deste pramana vedântico, tá? Existe ainda um pramana mais fundamental, né? Qual é esse pramana mais fundamental, Márcio? Então, o pramana mais fundamental, como nós sabemos, é a consciência, a luz da luz, aquilo sem o qual, né, nós não conseguimos, né, experimentar e conhecer as coisas nessa ordem física, material, dualista, né? Então, nós temos um pramana. Nós temos diversos pramanas, né? Os instrumentos físicos, os órgãos de percepção sutis, aí a gente tem o intelecto, a mente, tudo isso são pramanas, através de tudo isso a gente vai conhecer, né? Então, para conhecer Mitya, nós temos esses cinco canais, mais todas as inferências intelectuais, né? Mas nós chegamos nas escrituras do Vedanta que nos revelam este pramana, esse meio de conhecer aquilo que não pode ser conhecido através da percepção e da inferência, né? Então é um pramana único. E por trás desse pramana, que é as escrituras lançadas por Ishvara, existe, né, este outro Pramana. A gente poderia dizer, existe o Pramana, a inteligência suprema de Ishvara, que não está lançando essas escrituras reveladas, mas existe um Pramana que é a real natureza de Saguna Ishvara, que nada mais é do que o Nirguna Atma de Brahman, que no final das contas revelam que
O Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Ishvara, que é idêntico ao Atma de Brahmana. Existe somente um Atma de natureza um sem o segundo, existe somente uma consciência original, né? De natureza uma sem uma segunda, que jamais se modifica, jamais faz nada, é o princípio testemunha experiencial, não, testemunha experiencial, que é o tema que nós vamos entrar, né? Talvez amanhã, do Purusha, este princípio consciência testemunha, que não é a entidade experiencial, mas é aquilo que nós queremos conhecer, porque é a única solução para a problemática do samsara. A gente faz uma pausa de 10 e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om